Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse momento nós vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus, então se prepare. Hoje o tema é muito interessante, né? O tema de hoje é quando a maldade começou. Então nós vamos aprender um pouco sobre o início do mal. Só que antes de falar algumas coisas sobre o início do mal, sobre o tema, né? Eu queria responder algumas coisas sobre o vídeo passado. Eu falei sobre a oração no vídeo passado. E, pode ser que muitas pessoas não acreditem no que eu falei em relação Deus aceitar algumas orações e outras não, né? Mas isso não foi eu que disse, né? É a Bíblia que diz. Então nós temos que aceitar, né? É a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou dizendo. Então, nós vemos também como exemplos de orações feitas na Bíblia. Se a gente quiser aprender a orar, a gente tem que ver na Bíblia as orações que as pessoas fizeram, né? Por exemplo, se você for ver na Bíblia a oração, por exemplo, de Davi, a oração de Jó, a oração de Jonas, a oração de Daniel e a oração da própria Maria, né? Que foi em forma de cântico, né? Porque cantar também é orar. Cantar também é orar. Então, a gente vê a oração dessas pessoas, de vários personagens da Bíblia, nós vemos que foi orações como se estivesse conversando com Deus. Uma conversa, não foi repetições. Então, a oração correta é da forma que eles fizeram. Nós temos que pegar o exemplo deles, né? Se eles oraram dessa forma, e o próprio Jesus, quando entrou no jardim do Getsemane, ele orou também de uma forma como se estivesse conversando com Deus. Se eles oraram dessa forma, então por que a gente vai orar diferente? Por que a gente vai fazer repetições, né? Então nós temos que ver a forma correta de orar, né? Para que a gente não cometa o erro de orar da forma errada e Deus não aceitar a nossa oração. Entenderam? Bem, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas não tem problema não. Vamos começar, né? O estudo de quando começou o mal, né? Quando a maldade começou. Muitos acreditam que o diabo não é um ser pensante, mas apenas uma influência negativa. Outros não conseguem compreender como surgiu o mal. Há ainda aqueles que pensam que para existir um equilíbrio no universo é preciso o mal e o bem, né? Tem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Então vamos para as perguntas. Onde começou o mal? Onde começou o pecado? Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 9, diz o seguinte. Pega sua Bíblia e vamos ler junto, viu? Para você analisar que é a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando, viu? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu um lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então a gente vê onde começou o mal. Começou o mal no céu. No céu começou o mal, né? No coração de Lúcifer. Ele se tornou mal e acabou corrompendo também vários anjos de lá do céu, né? A Bíblia diz que foi a terça parte dos anjos, terça parte, então foi muito anjo, né? A gente não sabe quantos anjos existem no céu. A Bíblia diz que são milhares de milhares e miríades de miríades. Então é uma quantidade tão grande, tipo, tem mais anjos no céu do que ser humano na terra, com certeza. E desse tanto de anjo, a terça parte se corrompeu e foi atirado para a terra junto com Satanás, né? Houve uma guerra no céu, uma guerra, digamos que alguns pensam que foi uma guerra física, mas outros, e eu acho que eu vou nessa opinião, né? Outros falam que é uma guerra, na verdade, de debates, né? Guerras
ideológicas. Não foi uma guerra física. Eu acredito nisso, né? Que é meio estranho anjo lutar. Eu acredito que anjo não não participaria de guerras, né? Mas essa guerra aqui significa guerra ideológica, guerra de debates, né? Houve uma batalha no céu no sentido de muita discussão, tipo Satanás arrastava a terça parte dos anjos para um lado, enquanto Deus fazia com que outros fossem para o lado dele. Então houve essa batalha, essa rixa no céu, uma rixa. Então, por causa disso, Satanás não teve como ficar no céu. Ele teve que ser expulso, né? Então, essa foi a primeira pergunta, né? Em quem se originou o pecado? Segunda pergunta, em quem se originou o pecado? Ezequiel 28, versículo 14 ao 15. A gente já viu que se originou em Lúcifer, mas agora vamos ler, né? Diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o que está falando aqui, né? Diz que Satanás, né? Ele era um querubim da guarda. Querubim é uma classificação de anjo que tem 4 asas. 4 asas. E esse é um anjo que ficava no santuário de Deus, no templo de Deus, cuidando das coisas de Deus lá. Então Satanás, ele era o querubim da guarda, ele era o chefe da guarda, ele era ungido, ele era um guarda ungido de Deus, né? E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então ele permanecia no monte santo, no sentido de santuário. O monte santo de Deus é o santuário de Deus, que se acha no céu. Então Satanás, ele andava pelo santuário. E a gente vê, né, que ele era perfeito nos caminhos dele. Só que acabou que um dia ele se achava muito bonito, muito belo, e ele queria ser igual a Deus. Tem um versículo que fala também que ele queria ser como Deus. Ele queria subir nas maiores alturas e ser como Deus. Então ele era digamos, o anjo mais belo que existia no céu. Só que ele não se contentava com o que ele tinha. Ele se achava tanto que ele pensava assim: se eu sou tão bonito, se eu sou tão poderoso, se eu sou tão perfeito, por que eu não posso ocupar o lugar de Deus? Então ele pensava dessa forma. Então, por causa disso, acabou se acontecendo que dentro do coração dele foi aparecendo o orgulho, a inveja, né? As dúvidas. E ele foi questionando a Deus. E por causa disso, ele acabou sendo expulso do céu. Então vamos lá. Terceira pergunta. Que prova de obediência Deus pediu para Adão e Eva? Vamos agora para o início, né, da humanidade, que foi com Adão e Eva. Em Gênesis 2, versículo 16 ao 17, diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então a ordem de Deus foi bem clara: não coma da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque se você comer você vai morrer. Foi simplesmente isso que Deus falou. Só que a gente vê que depois, você vai ver em uns versículos a mais, você vai ver que Satanás mentiu para eles, dizendo que certamente eles não morreriam se eles comessem. E eles acreditaram.
né? Pelo menos, quer dizer, Eva acreditou, né? Eva acreditou em Satanás e comeu do fruto. E aí ela ofereceu para Adão, e Adão também comeu, né? Então, a gente vê que a ordem de Deus foi bem clara para eles não comer, porque senão eles morreriam. E foi justamente isso que aconteceu, né? Eles comeram e por causa disso existe a morte, né? Por causa disso que o ser humano morre, por causa do pecado que existe, que entrou no mundo por causa disso. Em que constitui o primeiro pecado? Diz assim, Gênesis 3, versículo 4 ao 6. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a gente vê, né, que como eu já falei, né, Satanás enganou Eva e ela acabou oferecendo para Adão e ele comeu. Então foi aí que iniciou o primeiro pecado, né? Só que a gente vê o seguinte, tem muitas pessoas que não acreditam que esse relato de Gênesis é literal. Alguns pensam que isso é simbólico, que isso não aconteceu de verdade. Uns pensam que a gente veio dos macacos, que a gente não veio de Adão e Eva, que isso aí é tudo mentira, isso aí é tudo simbólico, tipo, esse início da Bíblia é simbólico. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse início da Bíblia é o que inicia toda a trajetória da graça de Cristo. Tipo, foi justamente por causa que Adão e Eva pecaram que Jesus ele veio aqui morrer por nós. Então, se a gente diz que não é literal, que isso não aconteceu, então a gente está dizendo que o pecado também não aconteceu. E se o pecado não aconteceu, então a gente não é pecador e a gente não precisa de um Salvador. E se a gente não precisa de um Salvador, então por que Cristo veio morrer por nós? Você percebe? Se a gente acabar com esse relato de Gênesis, se a gente dizer que isso tudo é simbólico, a gente vai estar acabando com o cristianismo. Vai estar dizendo que Jesus veio aqui para nada. Tipo, para que ele veio morrer por nós se não existia pecado? Então, tudo que tem em Gênesis é literal, aconteceu de verdade. A gente não existe esse negócio de a gente ter vindo dos macacos, isso aí é invenção. Então, nós temos que ter cuidado, né, com essas invenções. Qual é o resultado final do pecado? Romanos 6, versículo 23. Diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado que existe a morte. E por consequência também veio outras coisas, né? O sofrimento, a dor e muitas outras coisas ruins. Mas a gente vê que o salário do pecado é a morte. Tipo, se você pecou, você precisa morrer. É a pena para quem peca, é a morte. Entendeu? Vamos lá. O que nos purifica de todo o pecado? 1 João 1, versículo 7. 1 João 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que é que nos purifica de todo o pecado? É o sangue de Jesus. O que vai nos purificar de todo o pecado é o sangue de Jesus. Por isso, para que você tenha a salvação, você tem que crer em Jesus. Você tem que obedecer a Ele. Você tem que realmente aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, Cristo é o único que pode apagar os nossos pecados. Cristo é o único que pode limpar a gente de nossas mazelas, de nossos males, de tudo que a gente faz de ruim.
E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado que a gente comete. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E que pecado é esse? É quando você sabe a verdade, sabe que é errado, mas você nega tanto, faz tanta coisa errada, mesmo sabendo que é errado, você mesmo assim faz as coisas erradas, até um certo ponto que o Espírito Santo vai deixar de mexer com você no seu coração. Você não vai mais conseguir sentir sentimentos. Você não vai conseguir se arrepender mais. E é nesse momento que Deus não pode mais te perdoar. Porque você não vai conseguir mais se arrepender. E Ele só pode perdoar a pessoa que se arrepende. Como é que Ele vai perdoar uma pessoa que não se arrepende? Então, se uma pessoa ela comete tanto pecado, sabendo que é errado, sabe que é errado, mas mesmo assim comete o pecado, vai chegar um momento em que o Espírito Santo não vai mais atuar dentro dela. E ela vai acabar cometendo pecado contra o Espírito Santo. Porque ela acaba expulsando o Espírito Santo dela. E por causa disso, infelizmente Deus não tem como perdoar, porque a pessoa não tem como mais se arrepender, ela não consegue se arrepender. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Satanás e seus anjos. Satanás, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele fez tanta coisa errada que ele não quis mais se arrepender. E hoje em dia ele não tem mais como se arrepender porque ele não tem mais o Espírito Santo. O único que faz com que a gente tenha esse sentimento de arrependimento é o Espírito Santo. Então, ele não tem mais o Espírito Santo. Como é que ele vai se arrepender, né? Por isso que Deus não tem como perdoar. Esse é o único pecado que não tem perdão. Porque a pessoa não se arrepende, então não tem como ter perdão. Vocês entenderam, né? Então, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido bastante com esse vídeo. Deu 17 minutos, né? Mas espero que tenham aprendido bastante com isso e repassem para outras pessoas, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like, comentem alguma coisa, se quiserem perguntar, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar aí no comentário, fiquem à vontade. E é isso, viu? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais.